tudo bom? Hoje estamos aqui com mais um vídeo cheio de verdades e dessa vez para trazer um assunto que tá super aí em ascensão, vamos dizer assim, plástica, cirurgia plástica, seus prós, seus contras. Vamos abordar mais os contras, porque eu acho que é necessário falar dos contras, é necessário falar de como que é um pós-cirúrgico, né, gente? E assim, eu tenho silicone no bumbum, o assunto é basicamente esse, já que temos um exemplo aí da Camila Ukers, que vem sofrendo por uma cirurgia não tão bem sucedida, um pós-operatório não tão bem sucedido. Eu vou falar um pouquinho da minha experiência, eu coloquei há 8 anos atrás, e muita gente me perguntou no inbox, me fez perguntas sobre, eu resolvi então fazer esse vídeo, tá? Deixei também uma foto no Instagram e eu vou estar respondendo as perguntinhas que me deixaram por lá. Então bora! Bom, gente, se você gosta de um papo real e reto, já deixa aquele like, se inscreve aqui no canal se você não é inscrito e não esquece de comentar o que você achou, o que você tem a perguntar sobre o assunto do vídeo. Combinado? Momento like. Cirurgia plástica, gente, é algo a ser muito, mas muito pensado, estudado antes de fazer. Já queria iniciar esse vídeo falando isso. Porque na época que eu fiz há 8 anos atrás, eu não tinha a cabeça que eu tenho hoje. Com certeza hoje eu não faria, mas eu falo que não faria principalmente pelo processo que é o pós-cirúrgico. O pós-cirúrgico, aquele tempo todo de recuperação. Silicone no bumbum é uma das piores cirurgias. Uma enfermeira chegou a falar pra mim, olha, é a pior cirurgia no pós-operatório. É silicone no bumbum, depois nariz, quando quebra o osso e tal. Vontade de fazer, e eu acho que a imaturidade falou muito mais alto, porque eu não pesquisei muito sobre, eu acho muito importante pesquisar muito sobre o assunto e ver se realmente você precisa, porque não é uma coisa super mágica assim, e também até no desenho do bumbum vai influenciar muito o tipo de bumbum que você tem, o tipo de quadril que você tem, porque eu já adianto pra vocês, o silicone ele só enche a parte de cima e não todo o bumbum. Eu vou fazer até um desenho pra vocês. Ó, peguei até um quadrinho aqui pra gente entender melhor. Aqui tá o bumbum, nosso bumbum ele tem formato de coração invertido, né? É mais ou menos assim. Tá vendo? Ele é um coração invertido. Aonde que o silicone ele enche? Aqui. Ele enche essa parte aqui de cima. Aqui é feito um corte, bem no início do risquinho do bumbum, né? É feito um corte, então você vai ficar com uma cicatriz. É muito importante falar isso. Com 7 pontos aqui no início. E aí eles colocam aqui, ó, essa parte aqui. Eles colocam o silicone por baixo do músculo, no meu caso foi por baixo do músculo, pra ficar bem mais natural o toque, não sentir tanto e tudo mais. E aí essa parte aqui vai encher, ó. Essa parte aqui pode alargar, vai vir pra trás um pouco. Aqui, ó, não vai acontecer nada, porque eles não podem vir com o silicone um pouco mais pra baixo, porque parece que aqui tem partes que tem ligação com o coração, foi o que me falaram, tá? Veinhas, né, e tudo, no caso de rompimento, pode acontecer algo muito grave e a pessoa vir a morrer. Normal, por isso que tem muitas pessoas que colocam silicone, e aí, no caso, é bem cheio aqui e aqui tá bem vaziozinho. Se a pessoa não tiver um pouco aqui, ó, fica assim, com aquela linhazinha bem vaziozinha aqui e só enche aqui em cima. Não tem como você levar uma foto de alguém, de uma celebridade, eu quero ficar com esse bumbum. Não tem como, cada pessoa é pessoa, cada corpo é um corpo, bem diferente do silicone as mamas, tá? É bem diferente o resultado. Então, no meu caso, eu já tinha quadril, já tinha assim um pouco de bumbum, só que a pessoa tinha uma cabeça que queria muito mais exagerado, tinha muito busto, achava que pra harmonizar eu teria que ter mais bumbum pra trás, principalmente. E o médico avaliando tudo isso, ele falou que sim, eu tinha um biotipo que ia ficar bacana. Eu lembro que na época eu falei assim, eu quero colocar uns 400 ml. E ele falou assim, você tá doida? Olha o seu tamanho, vai parecer uma tanajura andando por aí. E o médico era bem coerente e isso me deu ali uma certa segurança, mesmo eu sendo meio que descabeçada, né, gente? Porque é importante a gente pensar o porquê que a gente quer mudar o nosso corpo. É por alguém? É por um padrão estético? Né? Em busca daquele corpo perfeito? Não existe corpo perfeito. Existe o seu tipo de corpo e você pode sim modificá-los com exercício, se essa for a sua vontade, mas que principalmente você cuide da saúde
interior e também da sua saúde antes de qualquer coisa. Se você tem aquela angustiazinha, aquela coisinha assim, não vai funcionar com cirurgia plástica, gente, sério mesmo. Bom, eu deixei essa foto aqui de bumbum pra galera perguntar, que quisesse perguntar sobre, aí eu vou respondendo. Ó, a Lu Cavalcante tá falando aqui que ficou muito natural, que não dá pra perceber. Isso porque o médico era bem sensato, tá, gente? Foi o segundo médico, o outro ele ia fazer do tamanho que eu queria, só que eu fui pelo mais sensato, pelo menos eu tive um pouco de cabeça aí. Aqui ela tá perguntando se é muito difícil a recuperação, se realmente é verdade que é muito difícil. A gente pode ver aí pelo caso da Camila Ukers, que tá repercutindo na internet. E sim, é muito difícil. Inclusive eu fiquei assim, meio que assustada quando começaram a me mandar inbox sobre ela, né? Porque eu tinha comentado da minha cirurgia. Porque comigo não foi daquela forma que o médico me instruiu no pós-operatório, gente. Eu fiquei um mês de bumbum pra cima, 15 dias sem me levantar, só deitada, de bumbum pra cima. Já posso falar um contra aí, que é, pense bem, antes de qualquer coisa, você vai usar o banheiro na sua própria cama. Durante 15 dias eu fiquei fazendo xixi no caso, porque nem as outras coisas eu conseguia fazer, em comadre, colocando embaixo de mim assim, e eu fazendo xixi dessa forma, gente. Então pensa. A underline Mili B. Santos perguntou se a minha família me apoiou ou o Marcos. Como eu já não morava com a minha família, eu não perguntei, gente. Eu simplesmente fui pela minha cabeça mesmo. O Marcos sempre falou que não precisava, mas é aquela, né, gente? Quando a gente coloca uma coisa na cabeça e quando a gente não tem muita cabeça pra analisar um tempo, eu queria porque eu queria e queria logo, sabe? A Georgia Elisa, ela falou que ela amou o resultado. Eu também gosto do resultado, foi mais o pós, assim, o operatório que foi punk. Mas eu gosto sim do resultado, não vou ser hipócrita não, eu acho o resultado que ficou bonito, principalmente quando eu acabei de fazer, ficou uma coisa assim muito bonita mesmo. Eu usava uns biquínis muito pequenos, não reparem. Ela pergunta se eu já conheci o meu marido, acho que eu já comentei que eu conhecia. Se dói muito a recuperação, sim, é muito dolorida. Eu lembro que depois de 15 dias, quando eu fui levantar pela primeira vez, eu estava com uma perna mais curta do que a outra. Por incrível que pareça, gente, eu não sei como, mas uma perna estava mais curta que a outra. Então eu andava me apoiando, a gente fica com um dreno, o corte ali onde tem os 7 pontos, ele deixa um buraquinho onde fica um caninho dentro, um caninho bem grande, e aí tem uma bombinha, tipo, parece uma sanfoninha, onde vai drenando sangue. Aí todo dia você tem que jogar aquele sangue fora, aquela sujeira de sangue pus fora. Por isso que eu até achei estranho a Camila poder sair e não via ela com dreno. Eu andava com um dreno, não podia me sentar de jeito nenhum, sempre deitada de bruço. Ah, quando eu saí do hospital, eu saí na cadeira de roda, de joelho na cadeira de roda e fui embora no carro de joelho atrás também. A Paulinha tá perguntando aqui se no pós-operatório eu tive dificuldade de sentar na recuperação, né? E se dá pra sentir algo estranho. Então, só depois que eu pude sentar, que foi mais ou menos um mês, sim, fica uma coisa muito estranho e o seu bumbum fica totalmente gelado, parecendo que você tá relando num gelo mesmo, sabe? Num gelinho. Fica muito estranho, você não tem mais a temperatura normal do corpo, somente ali, na área, sabe? Mas isso foi durante um ano, tá, gente? Durante um ano ele ficou assim, gelado, muito esquisito. Hoje é totalmente diferente, 8 anos depois, não parece assim. E tinha uma coisa que quando eu forçava assim o músculo pra cima, quando você força o músculo do bumbum, a prótese fica bem evidente. Então quando você dá uma forçada assim com o pé, assim você consegue ver exatamente aonde fica. A Via Underline Sba perguntou se no pós-operatório se deu muito estria. Nunca tive estria e depois no pós-operatório eu também não tive estria, gente. Espejo Gabi tá perguntando se eu já tive problemas em falar que eu fiz cirurgia e se eu queria que pensasse que era natural. Gente, eu tinha uma cabeça que nem ter isso de naturalidade eu ligava, não ligava mesmo. Eu achava muito lindo aqueles seios que realmente pareciam siliconados, sabe? Por isso que eu falo pra vocês, é importante a gente amadurecer, porque a gente muda muito conforme a nossa idade, sabe? Eu tinha uma cabeça, eu fui amadurecendo, depois de ter filho eu tenho outra cabeça. E
que você não coloque tantas expectativas, sério mesmo, expectativas de, eu vou viver melhor, eu vou aceitar mais o meu corpo, eu vou ter mais autoestima. Aí, continuando a resposta, eu não tinha problema em falar quando alguém elogiava assim, nossa, que bumbumzão, hein, cá? Aí eu, obrigada, coloquei silicone. Era assim, gente. Então, quem perguntava, quem notava e perguntava, eu sempre falei, de boas. A @fecha.meumundo perguntou como que era o meu bumbum antes da plástica. Ele era um pouco menor, mas não era um bumbum reto, sabe? Eu nunca tive... Tanto que se ele fosse um bumbum reto e ele ia ser alto, com a prótese ele ia ficar alto somente em cima. O fato de você ter filho muda muito o seu corpo. Se você se sente mal, se quer mudar alguma coisa, espera engravidar se realmente você quer ter um filho. Espera, porque vai mudar muito, 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 muito o corpo e muito, muito, muito a cabeça. Talvez você nem queira mais mexer no seu corpo. A Nega Cordeiro pergunta se eu penso em retirar ou o que está feito, está feito. Eu não penso em retirar, até porque quando você coloca alguma coisa que você aumenta, quando você retira prótese, essas coisas, dá flacidez. Quando é nos seios, o pessoal costuma fazer a mamoplastia, né? Que reduz o tamanho, fica com aquela cicatriz T, diminui o peito. No bumbum, você vai ficar com aquela flacidez. Então, eu não pretendo mexer não, porque eu gosto da aparência dele, tá, gente? Como eu falei, não vou mentir não, eu gosto da aparência do meu bumbum. Eu sempre disfarcei com saia mais larga, com coisas assim, porque eu gostava de ter a aparência mais menininha. E agora eu tô curtindo muito mais o meu quadril, que era uma coisa que era um problema pra mim, que ele é um pouco mais largo. Eu tirei aquilo de que é uma aparência vulgar, é o meu tipo de corpo, quadril largo. E dia após dia eu tô passando a gostar dele e não querer ser aquele padrão que eu não sou. A Gomes Nath tá pedindo um beijo. Aí a Ana Krigor tá perguntando se silicone hoje em dia é algo normal pra mim. Então, gente, eu vou colocar isso como cirurgia plástica. Tem muita pessoa que pergunta por que eu ainda não corrigi o meu nariz e tudo mais. Uma que eu coloco sempre em primeiro lugar o Pietro, e aí eu dei preferência pra ele amamentar até os 2 anos, e atrasou aí de eu corrigir o meu nariz, que foi algo que eu realmente precisava, que é uma cirurgia de mordida errada e que eu precisava harmonizar e arrumar um pouquinho isso. Mas eu coloco que cirurgia plástica não é primordial, não é primeira coisa que eu coloco na minha cabeça. Por exemplo, eu tenho a diastase, que eu falei pra vocês que eu tenho que resolver. Quando esse músculo voltar pra trás, eu vou ter uma flacidez ainda maior na barriga. Eu vou tentar receitinhas caseiras, vou tentar algum tratamento que não seja invasivo, que não seja uma cirurgia. Cirurgia, último caso, e eu acho que nesse caso eu não vou fazer. Primeira coisa é trabalhar o amor próprio. Eu vou frisar isso porque eu nunca tentei isso antes, gente. Nunca tentei. Eu sempre achava que mudando o corpo eu ia me sentir mais feliz, e isso não é verdade. A Scarlett Sabrina perguntou quanto tempo sem ir ao banheiro pra fazer o número 2. Eu achei até muito legal o jeito que ela perguntou, porque realmente o número 2, você tem medo, porque você tá com um dreno ali, você tá com um corpo estranho, um negócio estranho, você anda estranho. Eu tava andando torta porque eu tava com uma perna curta, eu estava inchada, muito inchada. Pra abaixar, se eu não conseguia agachar direito, tinha que ser... E assim, depois de um mês, gente, e tomando muito laxante. Então, imagina você ficar um mês sem usar o banheiro. Imagina como que tava, qual a sensação que eu tava por dentro. A Sabrina Carla Lopes, ela fala assim, depois da cirurgia, seu manequim mudou muito? Sim, eu era muito magrinha, que ela fala assim, eu passei de 38 para 40, na verdade eu era muito magrinha, eu pesava 45 quando eu fiz, e eu passei de 36 para 38. No início muda horrores suas medidas, assim, na parte do bumbum, porque eu tinha 93 e eu fiquei com 98. Só que hoje em dia, se eu não me engano, eu vou medir, aí eu vou colocar aqui pra vocês, mas eu acho que eu tô com 96, pra vocês verem como volta, como ele absorve. Se você não malha, por exemplo, eu não malho, não tenho atividade física, nada que estimula o músculo a ficar mais levantado, essas coisas, não faço nada disso. Natural, vai cair se tiver que cair, como você não malha, a celulite vai aparecer, porque na época quando eu fiz ficou muito esticadão, assim, liso, sem celulite nenhuma, sabe? Mas a celulite depois volta a aparecer, volta a ficar
quente, a quentura natural do corpo, a temperatura natural do corpo, fica ali macio novamente, porque antes era muito rígido, fica bem natural, a não ser pela cicatriz. E aqui a Luana Xavier, ela pergunta como que eu enxergo as complicações que a Camila Lucas tem sofrido na pós-cirurgia em colocar prótese no bumbum. Se eu coloquei por vaidade extrema, foi por vaidade, realmente vaidade, insegurança, querer agradar, porque eu cantava, então eu queria agradar os olhares, essas coisas, sabe? Então sobre a Camila Lucas, eu acho que que ela não recebeu as indicações corretas de como que ela teria que se cuidar no pós-operatório. Infelizmente, eu acho que ela não recebeu. E eu acho que ela já tinha um corpo lindo, né, gente? Ela tem aquele biotipo mais magrinho, com menos bumbum e tal. É difícil falar, porque eu sei que é individual, né? Cada um é dono do seu corpo. E tem todo um risco que você corre de não voltar, né, gente? Eu lembro que quando apagou assim, nossa, é muito complicado quando você sente o efeito da anestesia, assim, um minuto você tá conversando com o médico e no outro você apaga. Então, perguntaram muito quanto eu paguei. Eu não lembro certo, gente, mas eu acho que era por volta de 8, 9 mil, que na época não era tanto como hoje é, né? E o silicone também, ele tem uma garantia de 10 anos. Pelo que meu médico me falou, eu posso usar ele pra vida toda, que não tem tanta importância assim, porque quando você senta, quando eu sento, eu não sento nele, tá? Ele vem aqui pra cima, como eu falei pra vocês. A gente senta naquela parte de baixo do bumbum. Aí a parte alta aqui, eu não sento nele. Por último, eu vou responder a pergunta da Erika Martins, que eu achei muito interessante, que ela falou assim, cara, o que a Karen do presente falaria pra Karen do passado, momentos antes dessa cirurgia? E Karen, você tá bem? Você tá bem realmente? Você tem certeza que isso vai fazer tanta relevância e tanta importância pra você? Será que é muito importante mesmo você fazer, correr esse risco? Invista em coisas que não vai agredir tanto o seu corpo, sabe? Invista em maquiagem, que é muito gostoso, você se olhar, você testar várias maquiagens. Hoje mesmo eu testei essa maquiagem assim, ó, muito verão. E é divertido isso, se goste, se você quiser fazer um exercício, faça, mas deixe pra pensar numa cirurgia em último caso mesmo. Ame muito sua vida, de verdade, porque quando a gente realmente se ama, a gente pensa duas vezes antes de colocar a nossa vida em risco, não é mesmo? É isso, gente, respondendo as perguntas de vocês, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar aquele like, me segue também nas redes sociais, eu vou deixar aqui pra vocês me acompanharem, se inscreva no canal, assine o sininho de notificações. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!